falando muita coisa aí sobre IA e o que que ela faz e não faz, etc. Então aqui é um caso de uso que eu estou usando uma ferramenta para criar uma aplicação. Eu sou engenheiro de software e decidi fazer um desafio, né, para a ferramenta. Eu decidi tentar criar uma ferramenta sem eu digitar nenhuma linha de código, deixar que ela crie os códigos, mas de uma forma que eu ache minimamente aceitável, né, não qualquer coisa. Então a ferramenta é o Cursor, é bem conhecido, né? Aqui é a solução que eu estou criando, é um chatbot usando agentes, usando a multi-agente e usando LLM, etc. Então tem uma área de administração e tal. E tudo isso foi criado com o cursor. Então eu comecei, a ideia inicial, eu digitei aqui num bloco de notas mesmo, o que, que eu queria, para dar um input inicial. E desde então eu estou há aproximadamente 2 dias, juntando tudo dá um dia, mas são à noites, né, que eu trabalho. Então eu estou umas 3 noites mais ou menos montando essa ferramenta. Então aqui tem o histórico, um diálogo aqui enorme, né, porque montou uma primeira versão e eu fui experimentando, e aí a gente começa a experimentar e começa a discutir, etc. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a perceber que dá um bom resultado antes de, quando você pede a primeira versão da ferramenta, obviamente, assim, vai ter muita coisa que vai ficar errado, né? E dificilmente quando você cria um software, ele fica funcionando redondinho 100%. É muito, a não ser que for um software muito simples. Mas você está fazendo um sitezinho, alguma coisa um pouco mais elaborada, que nem esse aqui tem banco de dados e tudo, então vai falhar muita coisa. Então, obviamente que a primeira rodada é você conversar com a ferramenta, conversar mesmo, e falando, olha, aqui você tem isso de problema, precisa resolver, tal. E aí já vem uma coisa muito interessante do cursor. Ele permite que você, por exemplo, tire um print screen da tela. Então eu venho aqui, posso tirar um print screen daqui da tela, e aí eu posso vir aqui no cursor e colar o print screen aqui. Ele aceita. Então ele aceita que eu coloque uma imagem aqui e fala assim, olha, tá vendo nessa imagem? Isso aqui está errado, esse layout está errado, é, esse label está errado, esse título está errado, tá vendo o erro que deu e etc. Então, essa é uma coisa muito interessante do cursor. Uma segunda coisa que o cursor tem que é muito boa é que ele roda aqui, que nem eu tô, meu servidor está rodando aqui, ó. Então, como ele está rodando aqui, ele mesmo pode checar os logs do servidor, porque está dentro do ambiente dele. Então, isso é muito legal. Ele pode simular, ele pode fazer várias coisas. Mas o ponto aqui que eu queria abordar é o seguinte: por mais que a gente tenha todas essas coisas, e isso, né, várias ferramentas fazem, eu acho que aqui tem uma metodologia que eu comecei a usar e foi muito boa para mim, tá? Chegou um ponto que assim ele começava a modificar os dados e ficava um negócio muito feio, né? Ficava tudo muito cheio de if, de else e tal, e ficava um monte de, ficava todo aquela macarrão, né? Aquele negócio zoado. Então aí eu comecei a fazer uma abordagem diferente. Eu comecei a questionar ele antes de ele de falar que tem que arrumar, ajustar alguma coisa, eu trazia o problema e aí eu falava para ele, olha, como é que você resolve isso aqui sem mexer no código? Aí ele dava o que, que ele ia fazer. Então isso começou a gerar umas coisas muito interessantes. Por exemplo, aqui nesse caso, estava acontecendo um problema que quando eu digitava um negócio no chatbot para que ele me respondesse, ele estava sendo muito literal. Então, quando eu falei isso pro cursor, o que que ele fez? Ele começou a criar uns códigos assim, olha, se for Vale, Petro, tal, isso aqui não sustenta, né? Porque você vai fazer para todas as combinações do mundo. Então aí, isso aqui é um exemplo do que eu estou falando, né? Então eu comecei a conversar com ele e falei, olha, a gente não pode ter nada hardcore, não pode ter nada lá no código, né? A gente tem que buscar coisas é, generalista. Então, antes de você efetuar a alteração, o
que você sugere? Então ele começa a trazer ideias. Olha, o problema, né? Então, ó, o que está acontecendo? Aqui ele está falando dos agentes, o problema específico. Então ele está falando aqui, olha, é, soluções generalistas então ele está dando aqui algumas ideias de solução. Olha que interessante, isso aqui é muito bacana, porque isso aqui é pensar mesmo, sabe? É analisar, é uma coisa assim bacana que a máquina e a inteligência artificial, né? A combinação aí toda, ela pode fazer muito mais combinações do que nossa mente, né? Então, isso que eu achei muito legal. E aí ele começou, falou, olha, tem uma estratégia de fallback, né? Então, quando você tem uma busca que dá erro, você faz a busca diferente, etc. Tem uma outra estratégia que é a separação de responsabilidade. Então, os agentes, cada um, né, tem sua responsabilidade. Sistema de retry adaptativo, score de relevância dinâmico. Aí ele fala assim, olha, minha recomendação é que você faça no primeiro aqui, né, que é fazer uma busca incremental. E aí ele dá os argumentos, né, que ele põe. Então, entende? Ele está argumentando. Então eu falei assim, olha, eu cheguei para ele e falei, embora eu ache interessante o que você me disse, eu acho que a ideia de um score de relevância dinâmico, ou seja, o sistema mesmo identificando o que, que a pessoa está digitando e se adaptando, né? Então, ou seja, é totalmente dinâmico, seja muito mais assertivo, né? O que você acha? Aí eu falei, ó, se você discorda, apresenta argumentos. Se concorda, como nós podemos deixar isso melhor e mais performático? Então ele coloca assim, olha, você está correto, o score é muito superior. Vou apresentar meus argumentos. Por quê que é? Aí ele vai falando argumentos técnicos, argumentos arquiteturais, né? Então tem um pouco de a ver com a arquitetura de software. E aí ele faz uma proposta, uma arquitetura sugerida, né? E aí ele fala, olha, isso aqui tem. Como que ele vai fazer? Ele vai montar um score, então ele vai fazer quatro steps aqui para montar o score, né? Para calcular o score. E aí ele está dando aqui, ó. O primeiro step vai ser um temporal context score, então é por data e período, enfim. Aí ele vai dando aqui. E aí ele vai trazendo o que, que ele acha que isso é interessante. Então ele vai falar assim, olha, eu também vou colocar um caching, um late load, um batch process, entende? Então ele também está falando o que, que ele vai colocar em volta para complementar. Só que aí, olha que interessante, ele faz uma pergunta: o que, que você prefere? Você prefere um negócio simples, né? Mais fácil de implementar, que tem mapeamento, ou você quer um negócio mais completo? Aí ele fala: ó, o A é mais rápido, né? E para o caso que a gente está vendo aqui que dá erro, já resolveria. O B seria mais complexa. Isso aqui que ele está dizendo, pode ter mais erro, né? O que, que você prefere? Aí eu falei assim, olha, como você pensa em implementar a solução B, que é a mais complexa? Eu não estou falando para você implementar, eu quero só saber como é que você faria. Então aí ele não está mexendo em código, gente. Até aqui ele não fez nada em código, eu estou conversando com ele, entende? Então ele não está fazendo nenhum ajuste. Aí ele falou, olha, bom, a solução B eu faria assim, eu faria um componente principal, eu faria as funções assim, aqui dentro ele coloca as regras das funções, como é que seria, etc. Bom, é bacana, né, a ideia dele e tal, mas aí eu falei assim, pô, como é que ele vai identificar uma coisa semântica, né? Porque é para você saber se algo é semântico ou não, isso é muito complexo, não é uma coisa simples, né? O que, que ele vai fazer de regra? Ele vai fazer um monte de if, né? Ele vai botar aqui um monte de condição. Ah, se for isso, for aquilo. Não adianta nada, né? Ou será que ele vai usar um LLM? Aí fica caro, porque você vai ficar usando o LLM até a alma, né, para fazer. E aí enfim, ele vai colocando todo o resto aqui. Ele fala aqui que ele vai fazer nos agentes e tal, como é que vai ser o feedback automático, de loop automático, algoritmo, etc. Aí, depois que ele apresenta todas as boas, né, argumentos que ele sempre quer apresentar, né, ele fala umas coisas bonitas, olha, fallback robusto, né, nunca quebra o sistema, tal. Então, realmente aqui é verdade, não deixa de ser verdade, mas tem que ser bem implementado. Aí, eu falei, pô, peraí, ele vai fazer um negócio semântico, cara.
que ele vai usar para fazer a ideia de semântica, né? Que nem eu tinha falado. Pô, e é uma coisa importantíssima isso, né? É o espinha dorsal daqui. Aí eu fiz um desafio, falei, ó, existe um desafio que a gente precisa vencer. De um lado, pode ser, pode ser que a pessoa queira algo muito específico. E aí a gente vai ter problema de achar a informação. De outro, pode ser que a pessoa está querendo um negócio mais genérico, né? E aí, como que eu vou fazer isso? Porque como é que eu vou descobrir que hora que eu vou usar uma coisa mais específica, palavras mais específicas, né, para fazer uma busca e tal, ou eu vou usar coisas mais genéricas? Entende? Porque isso não é uma coisa trivial. Nós mesmo, como seres humanos, como é que se você vier comigo para mim com um assunto, como que eu sei se você vai eu vou lá no Google e faço uma busca com palavras mais específicas e mais genéricas, entende? Eu mesmo tenho que fazer teste para fazer. Então, o que que ele está apresentando? Só que aí eu fui um pouco mais, né? Não só pedir uma resolução. Eu falei assim, olha, sua solução, ela resolve? Se você acha que ela resolve, me mostre 150 casos de mensagem de usuários que, se enviadas, o resultado seria bem sucedido. Se eu demonstrar você encontrar dificuldade, analise o cenário novamente e adapte até que a gente tenha sucesso. Inclusive, aqui eu vou fazer um parênteses, foi muito engraçado. Isso aqui eu ri muito. Olha o que ele responde aqui, ó. O usuário está colocando o dedo na ferida do problema central. O trade-off entre especificidade e generalidade. Vou analisar isso honestamente. Isso aqui foi muito bom. Foi muito bom, foi muito bom. Mas enfim, entende? Até aqui não foi gerado um código, né? Até aqui estamos pensando, né? Eu estou pensando e usando ele para expandir minha área de teste, de pensamento, entende? Eu não estou usando ele para simplesmente fazer o trabalho, né? Acho que é isso que todo mundo está querendo dizer quando você vê esses 200 mil vídeos falando, olha, a IA não vai roubar teu trabalho, olha, fulano, não é assim. Ah, quem não é programador vai... Entende? Essas coisas fazem toda a diferença, tá, galera? Então, assim, porque olha só, aí ele começou a fazer o trade-off, né? Então ele pegou casos genéricos e específicos. Então ele falou: ó, a minha solução resolveria, sim, resolveria casos básicos, mas teria dificuldade com casos muito específicos, casos onde o contexto é muito sutil, casos onde a especificidade é necessária para diferenciação. Então ele começa a entrar no âmago da coisa. Então agora essas novas gerações de LLMs, né, ou ferramentas baseadas em LLMs que estão aí, né, para ajudar a gente a desenvolver, elas conseguem já entrar num nível de abstração um pouco maior. Então ele falou assim, ó, vou tentar criar 150 casos e ver onde minha solução falharia. Então aqui ele vai fazer um teste, veja, não tem nada implementado, ele está fazendo lá no ambiente dele. Então ele cria aqui, ó, várias perguntinhas, né? E aí ele começa a fazer aqui embaixo, ele começa, é o real, né? Então ele fala, olha, ele colocou, é, fez os 150 casos. Aí ele fala, olha, casos que falhariam, por exemplo, se o cara fizesse uma pergunta, Vale versus Petrobras, comparação financeira. Como eu vou escolher dois ou três termos aqui? Né? Porque você está colocando duas grandes empresas, né? E está pedindo para ele fazer uma comparação. Né? Então ele não vai achar, de repente, um negócio, uma matéria em algum lugar que faça uma comparação especificamente. Ou algo que seja atual, né? Porque uma comparação de 3, 15 anos atrás não adianta. Então aqui ele começa a ver os problemas que ele vai enfrentar com as implementações que ele está gerando. Quem forçou isso foi o nosso diálogo. Então ele falou assim: olha, vou reformular. Então ele vai fazer uma estratégia multilayer adaptativa. Então agora aqui não é score, é estratégia de busca. Então ele vai fazer layers. Então ele vai fazer uma busca otimizada, depois uma busca expandida, uma busca temporal e uma pós-filtragem semântica. Então agora ele está mudando a coisa.
Então ele vai falar assim, olha, como que ele funciona? Vale, se eu digito lá no cursor, vale balanço tal, aí ele vai tentar fazer vale balanço mais, né, a data. E aí, se retornar isso aqui, ok. Se não, é só vale. Se não, só o tempo. Se não, ele vai fazer um filtro por relevância semântica. E aí ele vai colocando. Aí ele faz, olha só, isso aqui é muito bacana. Ele faz a simulação de tudo isso aqui dentro dele mesmo. Ele fala, olha, dos 150 casos, 120 funciona, né? Ah, mas será que isso aqui é confiável, não é? Gente, é lógico que não dá para, né, é, atestar tudo isso. Mas eu acredito, pela minha experiência aqui, que sim, tá? É bem confiável, tá? Mas é claro que também pode ter problemas. O importante aqui é eu tentar refinar o máximo que eu conseguir para depois fazer a checagem, né, eu mesmo, já numa coisa mais refinada. Ele mesmo fala que a estratégia dele usaria o fallback, né? O fallback é quando falha, né? Então eu falho, eu tenho uma alternativa B lá, em 25 casos. E ele tem aqui casos, 5 casos que falhariam na simulação dele. E se você for ver, são casos bem complexos mesmo. Por exemplo, comparativo setorial de mineração versus petróleo nos últimos 5 anos. Ah, isso aqui, né? Isso aqui é um. Você tem que pegar lá um Manus para ele fazer isso aqui em meia hora que ele vai ficar pesquisando na internet, né? Então, não é uma coisa tão simples. Análise técnica da Vale e Vale 3 e Petro são ações, né, com indicadores, né? Então aqui ele está falando que o problema aqui é dado, né? Estruturado para fazer uma análise. Correlação entre dólar e exportações do agronegócio. Ah, dois assuntos totalmente diferentes, né? Como você vai. Entende? Aqui é um negócio que você precisa fazer um trabalho que nem o que a gente está vendo aí no dia a dia. Ir lá fazer uma baita de uma pesquisa, né? Timeline completa da crise política de 2004. Então, isso aqui tem uma narrativa temporal completa, complexa. Por quê? Já imaginou você montar uma timeline de tudo que aconteceu em 2004 na política? Né? Você colocar lá, ó, em janeiro, em fevereiro, em março, 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4. É um negócio extremamente complexo, né? Então, de novo, isso aqui é coisas muito específicas que exigem, mesmo em agentes, demoram 20 minutos, meia hora, ou até mais, e não fica bom, né? Ranking, né? Então ele falou, também preciso de dados estruturais. Então, mas ele que faz, ó, uma proposta final aqui para mim. Ele falou, beleza, então, ó, proposta final, eu vou fazer um search strategy mais um semantic post filtering. Então ele vai juntar duas ideias. Então ele vai fazer a busca inteligente, pós-filtragem, um fallback gracioso. Fallback gracioso é muito bom. Fallback é gracioso, ou seja, cara, falhou, ele faz uma busca mais genérica, mas entrega alguma coisinha. Aí nunca retorna zero se há conteúdo relevante. Se há conteúdo relevante. Se não há conteúdo relevante, ele tem que falar não tem conteúdo relevante. Isso aqui é uma pré-condição que eu coloquei lá em cima e ele está lembrando aqui. Tá? E aí a pergunta crucial: você prefere que eu implemente uma estratégia multilayer ou a híbrida? Que é uma solução rápida, 85% de sucesso, mas a multilayer é mais robusta e tem 95% de sucesso. Veja que lá no começo era uma solução mais simples no serviço, né? Uma coisa num lugar pontual. E aí tinha uma mais complexa. Agora ele pegou e está trazendo a mais complexa com a mais rápida. E está fazendo, né, que é essa aqui. E está falando que a nova que ele está montando ainda é mais complexa ainda. Né? Então, aí ele pergunta aqui, ó, você concorda com a multilayer que ela resolve melhor essas questões? Aí eu falei, ó, parabéns pela análise. Como ele foi honesto comigo lá em cima, eu falei, vamos ser bacana com o cara, né, velho? Ele foi honesto, pô, né? Eu botei o dedo na ferida dele, ele foi honesto. Aí eu coloquei assim, parabéns pela análise. Antes de implementar, como seria a lógica para determinar a semântica? Aí aqui eu entrei no assunto propriamente dito, sabe? Então eu fui, né? Veja, eu estou descendo do nível superior, então eu estou lá em cima, numa big picture, né? Numa visão geral, e vou descendo, 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 descendo. Agora eu estou falando da lógica
de como que você considera uma coisa semântica. O que que é semântico, né? E aí ele coloca, ó, excelente pergunta. O usuário quer entender a lógica de pós-filtragem semântica antes de implementar. É uma pergunta muito... Cara, olha, eu vou falar, cara, as frases aqui são muito boas. É uma pergunta muito inteligente, porque essa é uma das partes mais críticas da solução. Mas veja que aqui é importante uma coisa. Realmente uma das partes mais críticas da solução. Olha a correlação que ele está conseguindo fazer, né? Dentro de toda a estrutura da proposta, ele está analisando a mais crítica. Será que ele está analisando a mais crítica porque realmente ele achou que é a mais crítica ou é porque eu estou falando para ele que eu quero saber sobre isso e ele está falando que isso é crítico? A gente nunca vai saber, né? Mas eu acredito que aqui, dado toda a experiência que eu estou tendo aqui, sim, ele né, entendeu que isso aqui é crítico realmente, né? Então aí ele vai pensar na lógica. Então ele vai começar a fazer todo aqui, né? E aí ele vai falar das abordagens. Olha, três estratégias emergem para filtrar semanticamente um post. Keyword, né? Então tipo palavra-chave, similaridade semântica via machine learning e uma abordagem híbrida contextual. Então aqui ele está trabalhando a ideia do semântico. E aí ele vai apresentar aqui para mim, olha, como que vai ser? Aí ele começa, uma lógica pós-filtragem semântica. Como é que é a pergunta? IOF sobre operações cambiais últimas semanas. O cara quer saber sobre isso. Então, na busca 1, retorna 12 posts. Desafio, filtrar para posts relevantes a operações cambiais e recentes. Então, eu buscou o que é mais recente e o que é uma operação cambial, né? Que é o IOF, né? Ou IOF não é operação cambial, mas uma operação cambial gera IOF. Entende então que ele está fazendo a questão dos links semânticos. Então ele começa a extrair keywords não usadas na busca, para cada post calcular um score, retornar aí a abordagem B. Então, uma matriz de similaridade semântica. Isso aqui é já uma coisa um pouco mais avançada, mas é muito bacana. Abordagem C, usar coisas temporais mais híbridas. E aí, na verdade, aqui ele vai usar tudo, né? E aí ele vai começando a explicar aqui todos os, todos não, mas ele vai colocando as lógicas principais que ele vai trabalhar. E aqui ele começa a fazer uma validação de cada abordagem. Então, por exemplo, a abordagem A é rápida, simples e determinística, ou seja, né, o resultado é previsível, então a gente sabe o que vai sair dali, mas ela é limitada, não pega nuance. A abordagem B é precisa, flexível, mas ela é lenta e complexa, ou seja, ele até estimou aqui que vai demorar 200 milissegundos por post. Se a gente estiver falando de 10 posts, aqui já são 2 segundos de espera. Né? Se for 20, são 4 segundos. Aí começa a ficar inviável, né? Fora o debulho que ele vai fazer na LLM e no resto. Né? Abordagem C, completa, balanceada e evolutiva, mas é complexa. Né? Minha recomendação, vamos implementar a abordagem C, por ser uma coisa mais alinhada, né? E que dá para a gente mexer nos agentes, dá para fazer. Aí, entende? Até agora, gente, ele não gerou uma linha de código, tá bom? Nada, não gerou nada, né? Isso aqui que está aqui é coisas bem antigas que estavam lá atrás, né? Que eram ajustes aqui, mas não são códigos, né? E mesmo assim eu não aceitei, então não tem código alterado, tá? É, eu não vou parar aqui, eu vou ainda esmiuçar um pouco mais. Eu quero entender como ele vai implementar as coisas. Eu quero entender como que ele vai fazer essa abordagem C e se realmente ela é balanceada, se ela não vai estourar o consumo do LLM, se ela não vai estourar o banco, entende? Então, gente, aqui entra a reflexão que só nós podemos fazer por enquanto. Pode ser que no futuro eles evoluam para isso, claro, né? Mas a gente evolui junto. Pô, vamos trabalhar junto, né? Ele tem uma capacidade de pensar em mais alternativas, simular, né? Então ele tem várias coisas aqui que ele vai ganhar de mim sempre. Ele simula melhor, ele pode pesquisar nas gamas de opção dele o que ele tem disponível,
Então ele pode ter uma gama de 70 soluções que ele já viu, e aí ele pode trazer para mim. Agora, não significa que todas elas são boas. De repente, para o meu caso, não é bom. E aí eu vou pegar, criar a solução 71, entende? Então, primeiro, a ferramenta mais interessante que eu já vi para fazer esse tipo de trabalho é o Cursor. Para mim, hoje não tem nada que bate ela. Estou usando uma versão paga, né, dela, mas é uma assinatura que custa US$ 28. É a assinatura de qualquer uma LLM do mercado, né? Ela tem a vantagem de você vir aqui e escolher outras, né, LLMs se você quiser trabalhar. Eu estou trabalhando com o Cloud 4 Sonnet, né, no modo máximo, né, que ele permite. Eu estou trabalhando com ela o dia, a noite inteira de ontem. Eu fiquei a noite inteira de ontem, antes de ontem, né, e hoje eu provavelmente vou ficar a noite inteira. E não tem problema de limite, né, de assim, pô, ele fica aqui às vezes sem brincadeira, 10 minutos processando, aí ele sugere, aí ele volta, ele refaz. Então assim, ele tem um- uma um- uma pipe de execução, né, um fluxo de execução muito bacana, né? Então assim, a ferramenta obviamente está dando muita facilidade aqui para fazer o que eu estou fazendo, né? Se eu fosse, por exemplo, eu tentei fazer um pouco no Gemini, né? Gemini agora tem o Canvas. Lá ele faz algo parecido, porém, como ele não tem essa interface toda aqui, né, um software aqui no meu computador, onde ele gere códigos e etc., lá ele fica gerando arquivo e pedindo para você gravar no lugar e testar e falar para ele o que aconteceu, né? Agora o Google lançou, né, o Gemini CLI, que eles chamam, né, ou CLI, que é um Gemini que você instala no computador e provavelmente ele vai chegar aqui, né? Só que isso aqui já está tudo integrado. Então isso aqui tem uma facilidade. Ele estava integrado com uma outra ferramenta que chama Visual Studio Code, que é VS Code. Então é uma ferramenta super leve, bem, né, tem bastante recurso. Então ele usa ela por baixo e implementa toda essa parte aqui que a gente está vendo, né? Então, para mim hoje, das que eu estou testando no mercado aí, de umas 6 ou 7 que eu testei, essa ainda é a que está melhor, né? Até amanhã, né? Amanhã provavelmente já surge outra. Mas eu acho que aqui eu queria compartilhar ideias de como usar, seja qual for a ferramenta que você esteja usando, se é essa, se é Gemini, se é ChatGPT, não importa, né? Se é uma LLM, se dá para você, se você consegue fazer esse tipo de troca, usa isso, isso vai ajudar muito, né? O meu desafio aqui eu vou ver se eu consigo fechar uma solução minimamente aceitável, né? Sem mexer no código. Então esse é o meu desafio, né? Eu estou aqui, vou fazer, vamos ver até quando vai, se vai, até quando vai, e se o esforço realmente de conversar com ele aqui e implementar compensa ao invés de eu sentar e mexer, entendeu? Por enquanto está compensando muito, porque ele está trazendo muitas ideias diferentes, ele está trazendo muitas bibliotecas, ele implementa muitas bibliotecas diretas, ele explica como implementa, mostra a implementação, e aí ele vai unindo as facilidades das bibliotecas, os recursos da biblioteca para deixá-la mais potente, né? Então os recursos são mais adaptativos, etc. Ele cria testes no meio, ele executa teste, ele acessa, ele faz toda uma bateria de teste a cada vez que ele está implementando alguma coisa, ele testa, ele faz casos de teste diferente, aí ele vai dando relatório, então está compensando por enquanto, né? Mas tem um lado que é demorado, que é o lado que a gente, com a ferramenta ou sem ferramenta, teria que fazer, que é isso aqui, começa a pensar nas soluções e nas resoluções de casos, como por exemplo uma questão semântica, né? Para um chatbot faz sentido você trabalhar com semântica. Então o que faz sentido, o que não faz sentido, né? E aí de repente uma coisa simples leva a uma coisa mais complexa. Então esse processo eu acho muito bacana e tá aí. É uma sugestão aí para quem quiser seguir. Falou, galera? Um abraço.